Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 23 de outubro a 29 de outubro. Vamos ver aí a vida desses santos desta semana que passou. Na segunda-feira, 23 de outubro, dia de São João de Capistrano, patrono dos capelões militares. Capistrano, em Abruzzo, é a cidade natal de São João de Capistrano, filho de um barão alemão que logo se mudou para Perugia para estudar direito. Rapidamente fez carreira, tornou-se jurista e governador da cidade, mas com a ocupação desta pela família Malatesta, ele foi preso. É na prisão que descobre que o Senhor o chama. Assim, uma vez que sai, torna-se sacerdote da Ordem dos Frades Menores. Entre os franciscanos, João trata da pregação, da defesa da ortodoxia católica e da reforma da ordem por dentro. É a sua pregação, sobretudo no Advento e na Quaresma, que inflama as pessoas, provoca conversões, renova espiritualmente as populações que o ouvem. Em total dedicação à causa do Evangelho, ele começa a viajar pela Europa Central na tentativa de recrutar homens. Grande resposta terá entre as populações húngaras, as mais expostas às ameaças dos turcos. À frente de um exército de 5.000 homens, parte então para Belgrado. O objetivo é romper o cerco da cidade, operada pela frota fluvial liderada por Mohamed II, muçulmano, né? Uma semana depois, vem a vitória terrena, que transforma o frade idoso em general vitorioso. No caminho de volta, no entanto, prostrado de fadiga e tendo contraído a peste, São João de Capistrano morreu no convento de Ilok, na atual Croácia, em 23 de outubro de 1456. Na terça-feira, 24 de outubro, dia de Santo Antônio Maria Claret, fundador dos claretianos e claretianas. Santo Antônio Maria nasceu em Salente, uma cidade próxima de Barcelona, em 1807. De uma família numerosa, foi educado de modo profundamente católico. Distinguiu-se logo pela sua devoção a Nossa Senhora, né, e a Santa Eucaristia. Mas, como em todas as famílias numerosas, teve que dar uma mão. Por isso, dedicou-se à atividade de tecelão, junto com seu pai. Porém, sabia bem que o seu lugar não era aquele. Santo Antônio Maria Claret ajudou o pai numa fábrica de tecidos até os 22 anos. Abandonou tudo e ingressou para o seminário, pois almejava um sacerdócio santo. Aos 28 anos foi ordenado sacerdote. Dedicou-se de corpo e alma ao serviço ministerial, desejando consagrar-se nas difíceis missões da Espanha. Seu ideal, entretanto, ultrapassava os limites da sua paróquia. Ao ver a pobreza dos missionários e as portas se abrindo, Santo Antônio Maria Claret, com amigos sacerdotes, tratou de fundar a Congregação dos Missionários, Filhos do Imaculado Coração de Maria, conhecido como claretianos. Em 1857, a rainha da Espanha convocou Antônio para voltar a Madrid e teve de obedecer para ser seu confessor. Ligado à monarquia espanhola, seu destino mudou. Em 1868, foi exilado com a rainha para Paris, onde continuou as suas pregações. Em Roma, participou do Concílio Vaticano I, no qual defendeu a infalibilidade do pontífice, né? Infalibilidade papal. Enfim, refugiou-se no mosteiro de Fontfroide, em Narbona, na França, onde faleceu em 1870. 25 de outubro era quarta-feira, né? Dia de Santo Antônio de Santana Galvão, ou Frei Galvão, como é mais conhecido. Galvão nasceu no dia 10 de maio de 1739, na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, atual cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, aqui no Brasil. A vila estava na região chamada Capitania de São Paulo, hoje o estado de São Paulo. Frei Galvão era o quarto de 10 filhos de uma família muito religiosa, rica e nobre. Seu pai, Antônio Galvão, de França, português, era o capitão-mor, ou prefeito, né, da vila, comerciante que pertencia à Ordem Terceira Franciscana. A mãe de Antônio Galvão era Isabel Leite de Barros. Tornou-se franciscano no convento de Macacu, em Itaboraí, no Rio de Janeiro, em 11 de julho de 1762. O frei foi ordenado sacerdote e transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo. Lá ele continuou os estudos de filosofia e teologia. Frei Galvão faleceu no Mosteiro da Luz em 23 de dezembro de 1822.
poucos meses depois da independência do Brasil. Faleceu na graça de Deus com fama de santidade. Uma multidão de luto veio se despedir do santo, que encantou a cidade de São Paulo. Ele foi sepultado na igreja do Mosteiro da Luz. Até hoje, o seu túmulo é destino de peregrinação de fiéis que vêm pedir e agradecer as graças recebidas pela sua intercessão. Então, isso foi quarta-feira, Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão. Dia 26 de outubro, quinta-feira, dia de Santo Evaristo, o quinto Papa da Igreja Católica. Santo Evaristo, sucessor de São Clemente, segundo Santo Irineu e Eusébio, foi lá pelo ano 100 instituído o Papa. Segundo o Liber Pontificalis, Santo Evaristo era grego de Antioquia, como o pai judeu, chamado Judas, nascido em Belém. Pela mesma fonte, é declarado mártir. No exercício de seu pontificado, aparecem duas lendárias disposições tomadas por ele. A distribuição dos sacerdotes de Roma nos 25 títulos ou igrejas paroquiais da cidade, que teriam sido instituídas por São Cleto. São Pedro já havia estabelecido 7 diáconos. Evaristo decidiu que os diáconos estivessem ao lado do bispo enquanto este pregava e proclamava o prefácio da missa, para testemunhar, em caso de necessidade, a ortodoxia e também para conferir maior solenidade à celebração. Santo Evaristo morreu em 105. Uma tradição muito antiga afirma que ele teria sido mártir da fé durante a perseguição imposta pelo imperador Trajano, e que depois seu corpo teria sido abandonado perto do túmulo do apóstolo Pedro. Embora a fonte não seja precisa, sua morte foi oficialmente registrada no Livro dos Papas, em Roma. Na sexta-feira, 27 de outubro, dia de São Gonçalo de Lagos, o padroeiro de Torres Vedras. São Gonçalo nasceu em Lagos, no Algarve, em Portugal, por volta do ano de 1370. Ainda jovem, aos 20 anos, tomou o hábito de Santo Agostinho no Convento da Graça, onde mais tarde tornou-se presbítero da Ordem dos Eremitas. Adorava dedicar-se a ensinar as verdades da fé às pessoas mais humildes e ignorantes, especialmente às crianças. Eleito várias vezes prior, governou os maiores e mais importantes conventos da província portuguesa, como Lisboa e Santarém. Mostrou em toda parte um grande zelo pela observância regular das regras. Antes de falecer, desenvolveu a sua atividade incansável nos campos religioso, social e pedagógico, aliviando o sofrimento dos pobres que lhe tinham um afeto filial. O último mosteiro foi o de Torres Vedras, onde morreu em 15 de outubro de 1422, depois de exortar os que viviam com ele no mosteiro à observância religiosa e para uma vida virtuosa. Foi considerado o santo padroeiro de Torres Vedras, mas, em Portugal, lhe foi atribuído também o culto. Foi beatificado em 1798 por Pio VI. Sábado, 28 de outubro, dia de São Simão e São Judas Tadeu, os apóstolos que eram primos de Nosso Senhor. São Simão e São Judas Tadeu, esses dois apóstolos, menos conhecidos que os outros, paradoxalmente, são dois parentes mais estreitos de Jesus. Eram dois de seus primos. No que se refere a Judas Tadeu, a tradição é bastante precisa. Sabe-se pelas escrituras que seu pai Alfeu era irmão de São José, enquanto sua mãe, Maria de Cleofas, era prima da Virgem Maria. Por outro lado, sobre a existência de Simão, a tradição é bastante vaga. Simão, palavra hebraica que significa zeloso, tinha o cognome de Cananeu, derivado de Caná, aldeia da Galileia. Praticava a obediência, cumprindo os preceitos e compadecendo-se dos aflitos e necessitados. Trabalhava fervorosamente pela salvação das almas. Nicéforo Calisto, que diz que Simão pregou na África e na Grã-Bretanha. Judas já era chamado também Tadeu ou Lebeu, que São Jerônimo interpreta como homem de senso prudente. Seu nome significa confessor ou glorioso. Judas Tadeu foi quem, na última ceia, perguntou ao Senhor: Senhor, como é possível que tenhas de te manifestar a nós e não ao mundo? Bom, Simão Cananeu e Judas Tadeu eram irmãos de Tiago, o menor, e filhos de Maria de Cleofas, que foi casada com Alfeu. Logo após a ascensão do Senhor, Judas foi enviado por Tomé até Abigar, rei de Edessa. Foram martirizados em Suanir, na Pérsia, a mando de sacerdotes pagãos que instigaram as autoridades locais e o povo, tendo sido ambos decapitados. É o que Raj
o martirológico jeronimita, né? São Jerônimo. E 29 de outubro, domingo, dia de São Narciso, o bispo de Jerusalém. São Narciso foi bispo de Jerusalém e, quando se deu tal fato, devia ter quase 100 anos de idade. Olha só, Narciso não era judeu e teria nascido no ano de 96. Homem austero, penitente, humilde, simples e puro, sabe-se que presidiu com Teófilo de Cesareia a um concílio onde foi aprovada a determinação de se celebrar sempre a Páscoa num domingo. Eusébio narra que em certo dia da festa, em que faltou o óleo necessário para as unções litúrgicas, Narciso mandou vir água de um poço vizinho e, com a sua bênção, a transformou em óleo. Conta também as circunstâncias que levaram Narciso a demitir-se das suas funções. Para se justificarem de um crime, 3 homens acusaram o bispo Narciso de certo ato infame. Que me queime vivo, disse o primeiro, se eu minto, e a mim que me devore a lepra, disse o segundo, e que eu fique cego, acrescentou o terceiro. O desgosto de ser assim caluniado despertou em Narciso o seu antigo desejo pelo recolhimento, e por isso, sem dizer para onde iria, perdoou os caluniadores e saiu de Jerusalém em direção ao deserto. Considerando-o definitivamente desaparecido, deram-lhe por sucessor Adil, ao qual, por sua vez, sucederam Germano e Górdio. Todavia, os 3 caluniadores não tardaram a sofrer os castigos que em má hora tinham invocado, pois o primeiro pereceu no incêndio com todos os seus, o segundo morreu de lepra, e o terceiro cegou à força de tanto chorar o seu pecado. Alguns anos depois, Narciso reapareceu na cidade episcopal. Nunca tinha sido posta em dúvida a santidade do seu procedimento. Por isso, foi com imensa alegria que Jerusalém recebeu seu antigo pastor. Segundo diz Eusébio, continuou Narciso a governar a diocese até a idade de 119 anos, auxiliado por um coadjutor chamado Alexandre. Faleceu cerca do ano de 212, São Narciso, bispo de Jerusalém. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Os textos de hoje são do site católico cançãonova.com. Trazemos resumido, Quem puder, pesquise a vida dos santos. Encerrar o quadro de hoje, vamos ouvir a música do Salmo, da liturgia deste domingo. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Salmo 17, vamos ouvir a música.